Fala, meus queridos, como que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre casamento. Na verdade, não apenas falar sobre casamento, nós vamos falar sobre o segredo do casamento. Você já parou para pensar nisso? Olha, seja você solteiro, seja você casado, você precisa entender qual é a base de um casamento cristão. Deus, quando Deus instituiu o casamento, o que ele queria que nós fizéssemos dentro dessa relação? Ele queria que a gente fizesse o quê? De que maneira? É sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje, gente. É um grande conselho para você, seja você namorado, noivo, casado, seja você solteiro sem perspectiva. É importante todos nós entendermos por que Deus criou o casamento e como que nós devemos viver isso, de que maneira. Então isso vai te ajudar muito. Eu espero que não só você entendendo isso, você pode talvez até ajudar outras pessoas. É um conceito básico, talvez até óbvio, mas o óbvio ele precisa sempre ser dito e nós precisamos sempre relembrar verdades profundas da Bíblia, ok? Eu preciso dizer que esse vídeo ele é um recorte da nossa live que nós fizemos recentemente. Então isso é muito bom, porque se você gostou do assunto, quer saber mais, você pode depois assistir a live completa e eu tenho certeza que você vai gostar. Então sem mais delongas, galera, vamos lá pro conteúdo. Mas olha, antes de tudo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, claro, deixe o seu like no vídeo se você tá gostando até o momento e deixa nos comentários o que você achou desse tema. Se você quer que eu fale mais sobre isso, para mim vai ser um privilégio e um prazer poder falar mais sobre essas questões, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Qual que é o segredo do casamento, então? Quando a gente está falando sobre o segredo do casamento, gente, vamos voltar aqui, porque eu tô falando aqui de mais problemas do que soluções, né? Eu acho que vocês estão aqui me entendendo, mas eu tô falando de mais problemas do que soluções. Por quê? Porque essa é a sociedade que a gente vive. O que está acontecendo com o Thiago, com a Maíra, é comum. Isso acontece dentro e fora das igrejas, isso acontece com todos nós que fomos, de certa maneira, convencidos por Satanás, por esse movimento cultural de que o outro está ali dentro de um relacionamento para me servir, e não é isso. O segredo do casamento, segundo o Keller e segundo o que eu posso ver nas próprias escrituras que eu vou deixar aqui abaixo para vocês depois, é o quê? Que o evangelho de Jesus e o casamento, eles se explicam mutuamente. Na Bíblia, lá em Efésios 5, a gente vê Jesus nos chamando, nós homens, a servir as mulheres como Cristo serve a igreja. Como que Cristo serviu a igreja? Se sacrificando, morrendo por elas, suando sangue, servindo de todas as formas. E o contrário é verdadeiro. A igreja também serviu Jesus de diferentes maneiras, também se sacrificando, também provendo ali para ele inúmeras questões para que o ministério dele pudesse acontecer. A igreja está o tempo todo também se sacrificando ali. O próprio Cristo, né, o próprio evangelho de Cristo, ele se resume nesse ato de Jesus de sair do céu, vir à terra por amor a nós, e num ato exclusivo ali de sacrifício e humildade para nos dar uma segunda oportunidade, para nos mostrar, nos revelar o rei que ele é e o reino que ele está instituindo. Ou seja, isso é importante da gente pensar. Quando a gente pensa no casamento e em Jesus, uma coisa vai explicando a outra. Deus criou o casamento para isso, para que deixasse claro para as pessoas cada vez mais a profundidade do evangelho. Outra coisa que nos ajuda a entender o significado do casamento, qual o segredo para vivê-lo bem. O casamento, ele é uma busca por satisfação mútua por meio de um sacrifício mútuo. Se eu só quero ser satisfeito, mas eu não estou disposto a satisfazer. E eu não estou falando aqui de prazeres ou sexualidade, estou falando em cada mínimo detalhe. Eu estou sempre preocupado em satisfazer o outro e da mesma maneira eu estou sempre preocupado em servir o outro. Quando um casal, ambos estão nessa luta, estão nessa busca por brigar, quem serve mais, quem quer satisfazer mais o outro, o casamento ele fica muito mais leve, porque você não está tendo uma briga de egos. Eu casei idealizando essa pessoa e o outro, não, eu casei idealizando essa pessoa. E se não tá certo, se não tá correto, tem talvez um embate ali momentâneo, depois, cada um se vai, se sai e termina o casamento aí. Mas Cristo, ele nos fala, olha, não, o casamento não é para que o outro se encaixe na sua idealização, nas suas expectativas. Não é isso, não é para você anular o outro, é para você anular a si mesmo, é para você servir, para você ser menos, para você se sacrificar pelo outro, buscando querendo que o outro seja cada vez mais pleno, feliz, alegre. Se os dois fazem isso, o cônjuge e os dois cônjuges fazem isso, o casamento ele tem de ser muito feliz, porque você vê que é uma troca. Os dois estão trocando ali atos de servidão o tempo inteiro. Então,
O mundo, ele constrói um casamento baseado no ego. O que eu quero pra mim, o que é melhor pra mim, o que vai funcionar pra mim, o dinheiro que eu tenho aqui, o dinheiro que eu tenho ali, as coisas que eu faço, né, o que me dá prazer. Já o cristão, ele deve construir o casamento baseado no serviço. Esse é o grande segredo do casamento. É lutar para ter um coração humilde, lutar para perdoar, lutar para dizer estou errado, eu admito que estou errado. São essas coisas que fazem com que um casamento ele seja extremamente profundo, significativo e transformador na nossa vida. Se a gente vai nessa onda de que o casamento é chato, de que o casamento não vale nada, de que o casamento é ruim, né, e que todo mundo termina em divórcio, então por que eu vou casar? E aí, ao mesmo tempo, né, tem esse lado, ao mesmo tempo a gente fica idealizando as pessoas e fica fazendo teste de defeitos, né, não, se tal pessoa fazer tal defeito, não dá, não quero mais saber, tá longe de mim. E a gente fica brincando uns com os outros, e isso vai, assim, isso é terrível pra nossa vida, nos afasta de muita gente, faz com que a nossa vida seja de fato um local muito difícil de viver, de ser feliz, né? A gente se coloca, por exemplo, numa encruzilhada. Ou eu vou ser solteiro e solitário, ou eu vou ser um casado infeliz. Gente, não é aí. Deus não nos criou para ser assim. Jesus era solteiro. Boa parte dos apóstolos eram solteiros. Eles não viviam nem solitários e nem infelizes. Muito pelo contrário, eles aproveitavam o tempo, os recursos e tudo que eles tinham para viver intensamente, servir a Deus, e eles não se sentiam ali isolados, né? Ou ansiosos, deprimidos, né? Como a gente vê em muitas pessoas hoje. Muito pelo contrário, eles usavam isso para viver uma vida plena. E os casados a mesma coisa, não é porque eu sou casado que eu tô fadado a ter um casamento ruim, monótono, cheio de briga. Não, eu tô fadado, na verdade, a lutar pela união e a lutar por um casamento sacrificial. Então eu quero trazer aqui pra gente finalizar algumas escrituras, gente, para vocês meditarem mesmo, né? Escrituras como Efésios 5, Filipenses 2, 5, Romanos 6, versículo 5, 2 Pedro 1, versículo 4, Romanos 15, versículo 1 ao 3. Todas essas escrituras falam sobre o sacrifício que devemos ter uns pelos com os outros e também no casamento. Eu espero que, se você depois pega essas escrituras para ler, isso te dê ali, né, muita convicção de que esse é o melhor caminho de fato. E às vezes você está pensando, Caio, mas eu sou casado, meu cônjuge não é cristão, o meu cônjuge até é cristão, mas ele não consegue, não é difícil, não dá certo. O que eu aconselho muitas pessoas, eu sei que eu tô falando aqui para um público geral, né, eu não sei se talvez é o seu caso, mas em linhas gerais, comece por você, comece amolecendo o seu coração, comece sendo humilde você, sacrificando, servindo, e eu espero, né, na verdade eu tenho quase que certeza que isso vai amolecendo o coração do outro. Tem uma frase que diz, né, a vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável você é, mais o outro tende a te entender e tende também a se conectar com você e querer que você também se sinta bem. Tem essa frase aqui, né, o evangelho é a resposta e o segredo de qualquer casamento. Isso aqui não é só do casamento, mas de qualquer relacionamento que a gente for querer ter, especialmente os relacionamentos amorosos. E é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de refletir um pouco mais profundamente sobre esses conceitos que são tão óbvios e tão simples, mas ao mesmo tempo são tão profundos e tão capazes de transformar as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Espero de verdade que você tenha gostado. O bom é que esse vídeo é só um recorte. Se você quer saber mais, assiste a live completa. Eu vou deixar a live aqui, fica à vontade, vai ser muito bom se você quiser ver. E se você quer saber mais sobre o papel do homem e da mulher, se você quer entender o propósito pelo qual Deus criou o homem e a mulher, eu fiz um vídeo aqui também falando sobre esse assunto e vai ser muito legal se você quiser se aprofundar. Beleza, meus amigos? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.